Pronto, está gravando. Aí essa gravação aqui eu subo no YouTube e mando pra vocês ela, beleza? Eu tô. Tá, eu só quero fazer algumas observações do que vocês já fizeram, tá? Vocês falaram basicamente tudo dessa primeira parte que precisava. Mas uma equação diferencial, ela é uma equação que envolve derivadas, né? Então vai ter, sei lá, um dy dx mais uma função p de xy é igual a uma função q de x. Isso aqui é tipicamente uma equação diferencial, tá? Equação, deixa eu anotar. Equação diferencial. Então, o que faz uma equação ser uma equação diferencial? Equação significa igualdade. Você já estudou isso há um bom tempo, né? Só que as equações que você estudava no colégio eram equações do tipo 2x mais 5 igual a 7, digamos. Aí vocês isolavam o x de forma que isso aqui fosse 7. Aliás, de que a solução de 2x mais 5 fosse 7. Agora a nossa equação mudou. A nossa incógnita não é só um x. A nossa incógnita são funções. Envolve derivadas na equação. Então a gente quer saber quais são as equações diferenciais que a gente consegue encontrar essa solução y, beleza? Aqui o modelo que eu escrevi é um tipo de equação diferencial, tá? Existem vários tipos de equação diferencial. Aliás, tipos de equação existem dois, né? De equação diferencial. Vou abreviar isso aqui só por ED. ED vai ser equação diferencial para a gente. Qual que é o primeiro tipo? São as equações diferenciais ordinárias, que a gente abrevia para EDO. Equações diferenciais ordinárias. Tá? Quais que são as EDOs? Onde a nossa função y é uma função que só depende de x. Tá? E aí a gente está calculando um dy dx mais um, sei lá, deixa eu chamar de a1 de x dy dx mais um a0 de xy igual a uma função, sei lá, g de x. Beleza? Aqui a gente só tem equações que envolvem derivada do cálculo 1. Isso é o que configura ser uma EDO, tá? Se as derivadas são derivadas do cálculo 1. Ai, Agora, é porque para esse caso o y é como se fosse uma constante? y é uma função que só depende de x, tá? Hum, Não que seja hum. constante, mas ela não depende de nada além de x. Agora, se o nosso y fosse uma função u que depende de x e y, aliás, vou mudar, ficou muito y. Deixa eu chamar isso aqui de φ. Se φ é uma função que depende de x e y, aí a gente tem derivadas parciais. A gente pode derivar em relação a x, pode derivar em relação a y. Se isso aqui dá uma função, sei lá, um w de xy, isso aqui é uma EDP, tá? Que é o que a gente chama de equação diferencial parcial. Lembra que quando vocês calculam isso lá no cálculo, vocês calculam essas derivadas como o nome de derivadas parciais, com essa letrinha de ρ, tá? Aqui a gente vai estudar praticamente EDO, tá? Vai ter um pouquinho mesmo assim de EDP. A gente basicamente vai estudar EDO, que são as diferenciais ordinárias. E por Beleza? que falavam tão mal dessa matéria? Mulher, assim, a gente vai aprender a fazer conta aqui, tá? Porque Essas disse que tem número complexo, vai envolver ainda, né? tem, mas o que vai ter de número complexo é assim, é básico, tá? Vocês estudaram até agora coisas muito mais difíceis do que isso. Geometria diferencial, por exemplo, é muito mais difícil. Agora a gente vai aprender a resolver esse tipo de equação, tá? Essa primeira aula é uma aula teórica. Vocês só vão entender em que contexto a gente está se encaixando. Nas próximas aulas vocês vão aprender a resolver esse tipo de equação. Não é todo caso que a gente consegue resolver de equação diferencial, tá? Mas os casos conhecidos a gente vai aprender a resolver aqui nesse curso. Bom, a gente vai nessa primeira parte a gente vai se restringir às EDOs, tá? Então vamos estudar EDOs.
Agora, nesse tipo de equação, que é a equação diferencial ordinária, a gente tem outras classificações, né? Então tem classificação por ordem, que eu acho que vocês entenderam, né? A classificação por ordem tem a ver com a ordem da maior derivada. Por exemplo, se eu estou com essa equação, derivada segunda da x em relação da y em relação a x, mais derivada primeira elevado à quarta. Isso aqui igual a zero. Qual que é a ordem dessa equação? É de segunda ordem. Ordem segunda. Porque a ordem tem a ver com a maior... quantas vezes tu derivou, tá? A maior derivada. Então, a equação, nessa equação, em relação a y, o termo que a gente derivou mais vezes foi esse que eu marquei. A gente derivou duas vezes, certo? Que é derivada segunda. Então, a ordem dessa equação é ordem 2. Mas aí você tem que saber que quando tá em parênteses não é a Isso, quarta. exatamente. Se fosse derivada quarta, a gente ia escrever assim, ó, d4y dx4. Ou ia fazer Uhum. assim, ó, y e botar 4 linhas. Mas quando eu E elevo aí a é a equação de quarta, quarta ordem que fala? é equação de quarta ordem. Aí no caso a ordem dela é ordem 2 dessa equação. Uhum. Ó, pense, por exemplo, na função x quadrado. Se eu derivo a função x quadrado 4 vezes, dá quanto? Alguém sabe? Eu confundo a derivada com a integral. A integral a gente soma, né? A derivada a Derivada gente primeira subtrai. é a regra do tombo. Tu desce o expoente multiplicando e desce 1 grau do x. Agora, a Subtraindo. derivada segunda. Quanto que é a derivada de 2x? 2. 2. Aí sobra duas derivadas. Quanto que é a derivada de 2? Constante é zero. É zero. Derivada de zero é zero. Pronto. É. Então, a derivada quarta de x quadrado é zero. Tá? Agora, se eu pego a derivada de x quadrado e elevo ela na quarta potência, isso aqui vai ser o quê? Derivada primeira de x quadrado é 2x. 2x a Elevado à quarta. quarta potência, isso aqui é 2 na 4, que é 16, x na quarta. Olha como são coisas diferentes. Então, quando eu faço dy dx elevado à quarta, eu estou pegando a derivada primeira e elevando à quarta potência. A Uhum. ordem, então, é sobre quantas derivadas, qual é a maior derivada nessa tua equação, tá? E se eu tenho um negócio assim, ó, 0 vezes derivada terceira mais x derivada primeira igual a zero. Qual que é a ordem dessa equação? 3. E a senhora Peraí. Elaine, qual que é a ordem? Esse n é o quê? N, Ah, é o meu dn. x, perdoe, viu? O Ah, meu tá. x que é bugado aqui na mesa. X, dy. É dy dx, É tá? terceira ordem, né? As duas concordam que é a terceira ordem, Eu concordo. pois as duas Sim. erraram, tá? Ela é de Oxente. ordem 1. Oxi. Por quê? Mas o Porque tá para não ser de ordem 3, o coeficiente Ah, porque tem que ser cancelou. diferente de zero, tá? Ah, é porque é zero. Não tinha visto, não. Exatamente. Esse zero ele mata esse cara. O coeficiente Eu nulo. achei que era uma Não barrinha qualquer. existe. É. Perdoe Eu então. achei que era o O. Um A É sem um um rabo. zero. É um zero, velho. Pronto. É de ordem 1, tá? O coeficiente também tem que ser diferente de zero. O coeficiente que está acompanhando o termo de maior derivada. Tá? É o A. Ok. E, bom, a gente tem... Essas são as duas classificações que mais importam, tá? Por enquanto. Ah, tá. E tem a terceira que é a linearidade, né? Deixa eu escrever uma equação diferencial na forma geral. Na forma geral, a gente escreve assim, ó, a n de x de derivada enésima da y em relação a x mais a n menos 1 de x derivada de ordem n menos 1 da y em relação a x até o termo a1 de x derivada primeira em relação a x mais a0 de x igual a uma y, né?
igual a uma função g de x, digamos. Essa é a forma geral de uma EDO linear. Tá? Mas, Pacheco, Diga. a n não pode ser o mesmo. Se a n é um número, A n. só Uhum, o que nos diz a ordem é o valor que está da derivada, quantas vezes a sim, gente ela deriva, é. o maior valor. O Isso. a n não pode se repetir, não? Tipo, se fosse 5 Pode. d Pode. elevado a 3 e 5d elevado a 2. Não, ele Não pode se poderia repetir isso? repetir. É igual? Pode se repetir. Agora, para ser de ordem n, o que precisa ter? O an ele tem que ser Ah, diferente tem de que zero. ser. Tá? Hum, Única coisa. uhum. Para ela ser de ordem n. Tá? Agora, quando que ela é linear? Uma EDO ela é linear. Observem que ela vai... As coisas aqui, as soluções que a gente quer é em relação a y. Então, ela é linear se todos esses termos an de x dependem de x ou dependem apenas de x. Tá? Não pode depender de y. Hum. Não pode depender de y. Meu medo é não saber identificar se depende ou não. Tá, pronto. Vamos fazer alguns exemplos. Aqueles exemplos que tu fez lá no início são exemplos bons. Por exemplo, se a gente está com uma equação assim, dy dx mais 5y igual a zero, ela é linear? Sim, o 5 depende de Y, mas. Isso. É linear porque os coeficientes não estão... Aqui é 1, né? Os coeficientes não estão dependendo de y. Beleza? Uhum. Agora, se a gente tem algo assim, ó, que eu vi que tinha no texto de uma de vocês. Derivada segundo da y em relação a x mais seno de y. Essa é linear? Mas o seno depende do Y, né? Mas seno não é uma exatamente, seno depende do y, então ela não é linear, tá? Mas Por... aí o 5 não depende do Y também? Não, 5 Não, é uma porque se for zero. constante, tá? Ah, mas não é, é verdade. Quando que ela não vai ser linear? Quando os coeficientes tiverem y ou quando tu estiver mexendo com y de forma que tu está aplicando algo que não é linear. Por exemplo, raiz, função seno, função Hum, cosseno, tá? então, como constante é linear, então não conta. Uhum. Isso, ó, por exemplo, essa equação, derivada segunda ao quadrado mais 5y igual a e na x, digamos. Ela é linear? Derivada da segunda de Y. É, Ó, ela não, não é não, linear. porque tem é de X também. Não, pelo e não tem problema, porque a e não depende de y, tá? Mas tu pegou um dos termos que depende de y, que nesse caso é a derivada primeira, então essa é uma equação de ordem 1, e tu elevou ao quadrado. Se tu mexeu com os termos que tem y, elevou ao quadrado, passou raiz, aplicou seno e cosseno, já não é linear, tá? Hum. Por exemplo, a gente tem uma equação assim, y ao quadrado dy dx mais Ah, é e só na x lembrar de igual a equação zero. linear normal. Quando não é Isso, linear é porque muda o exatamente. expoente, né? Alguma Perfeito, coisa é assim. isso mesmo. Essa aqui do exemplo não é linear. Por que ela Sim. não é linear? Por causa desse termo y ao quadrado, Uhum. tá? Aí vai ser equação de segundo grau. Isso. Ela é uma equação de primeira ordem, tá? Primeira ordem. Seria de segundo grau, mas a gente nem vai entrar nesse mérito do grau. A gente vai ficar por enquanto na ordem, tá? Então, ela é Uhum. uma equação de primeira ordem não linear. Ok? Quais são os melhores casos para a gente resolver? Os casos lineares. A gente vai começar a trabalhar com equações de primeira ordem. Tá dizendo que a chamada vai acabar em 4 minutos. Ou Tá, aí Meet quando tem um acabar tempo. eu abro uma nova, tá? Uhum. Equações de primeira ordem e linear.
Melhor caso. É o que a gente vai começar a trabalhar. Depois disso, a gente vai trabalhar com equações de primeira ordem não linear. Primeira ordem não linear. Aí esse caso dá mais trabalho, mas é resolvível. Tá? Depois disso, a gente vai subir a ordem. Equação de ordem maior que 1 e linear. São esses 3 casos que vamos trabalhar, tá? É para saber a diferença de ordem e de linearidade, Isso, né? exatamente. Quando ela é de ordem Não maior do que 1 confundem. e não linear, é muito difícil resolver. Aí, normalmente, a galera que faz pesquisa nisso, que trabalha nesse sentido. Tá? A gente vai delimitar basicamente esses 3 casos. Aí a gente vai variar dentro deles, mas ainda vai estar dentro desses 3 casos. Tá bem? Bom, depois disso, vocês falaram do teorema de Picard, tá? O teorema, isso aqui é só a título de curiosidade, tá? Porque o teorema de Picard, ele dá a condição de um problema que tem condição inicial. O que é um problema que tem condição inicial? Além de tu ter uma equação diferencial, como eu tinha dito, a gente vai trabalhar em linear por enquanto. Ela tem essa cara, né? É derivada enésima. Da y em relação a x, até um termo a0 de xy igual a g de x. Quando a gente olha para esse caso geral, a gente pode isolar esse termo que tem derivada enésima, tá? A gente isola de maneira como poderia isolar qualquer equação. Joga os outros termos para o outro lado subtraindo. Então vai ficar a0, vai ficar a g de x, menos o a0 de xy, menos a1 de x, derivada primeira da y em relação a x, joga todo mundo para o outro lado. Menos até o último termo, que é o an menos 1 de x, derivada n menos 1 da y em relação a x. E esse termo a0, a n que estava acompanhando a derivada enésima, a gente passa ele dividindo. Então vai dividir aqui por a n, por aí. Tá? Isolar mesmo. Quando a gente isola a equação dessa maneira, a gente escreve então que derivada enésima em relação a x é igual, esse cara todo que está do lado direito, a gente diz que é uma função f. Essa função f vai depender de x, porque tem termos que tem x, vai depender de y, porque esse primeiro cara aqui tem y, vai depender da derivada de y, porque esse cara aqui tem derivada de y, até derivada de ordem n-1. Isso aqui vocês tinham me falado que não tinham entendido, né? É o caso geral da derivada quando a gente isola a derivada. As duas estão? Não apareceu ainda não para mim. Tá. Apareceu. Pronto. Vocês entenderam o que eu tinha explicado aqui dessa maneira curta de escrever uma equação diferencial ordinária? Essa parte a gente não chegou a pegar, né? Eu acho que a gente pegou só a parte verde. Não é pegadinha não, mulher. Travou para mim nessa parte aí, ficou... Tá, mas a gente olha para essa versão geral. Isso aqui vocês podem pensar como equação. Vocês viram a equação do primeiro grau e segundo grau no colégio, e aí podia escrever uma equação de grau n. Aqui também. Essa é a equação mais geral, tá? A derivada vai ser uma derivada de ordem n qualquer. Os coeficientes para ela ser linear, eles não podem depender de y, beleza? E aí a gente vai descendo o grau, a ordem. A ordem maior é n, aí vai n-1, n-2, até grau 0, igual a uma outra função. O que a gente faz nesse caso? Isola o termo que tem maior derivada. Como que a gente isola? Todos esses outros termos que estão somando, a gente passa subtraindo para o outro lado. E aí depois que faz isso, para isolar a derivada enésima, passa esse termo que está multiplicando para o outro lado dividindo.
Aí fica essa expressão aqui, ó. Tá? Nessa expressão, esse cara todo que está do lado direito é o que a gente chama dessa função f. Essa função f ela pode depender de x, porque tem gente que depende de x. Pode depender de y, porque esse cara aqui depende de y. Pode depender de derivada de y, porque aqui tem um cara que depende de derivada de y. Isso vai até derivada de ordem n-1, tá? Em geral, a gente vai estudar a ordem 1 e 2, tá? Então, em ordem 1, que são os casos que vão nos interessar mais aqui. Em ordem 1, a gente tem algo assim, a1 de x, derivada da y em relação a x, mais a0 de x, y, igual a uma função g de x. Aí isola a derivada primeira. Isolando a derivada primeira, isso aqui vai ser g de x dividido por a1 de x, menos a0 de x dividido por a1 de x, y. Esse cara que está do lado direito é o que a gente vai chamar de uma função f, que depende de x e y, tá? Entenderam as duas? Pode explicar de novo? Entendeu? Não entendi. Eu não entendi muito bem. Cadê? Diga, Essa Emily. parte aí eu não entendi muito bem, não. Tá. Então, ó, tente isolar esse termo, derivada de ordem 1. Como que eu isolo ele? Passando pro outro lado. Tá, aí passa pro outro lado esse cara que tá somando, né? Uhum. E dividindo a 1. Isso. Então, aí tá esse cara todo que foi isolando, ele é o que a gente chama dessa f, tá? Então, isso é igual a f de x, y. Isso, esse cara a gente chama de f. Não tem nenhum significado especial para f, a gente chama ele de f. Ó, em ordem 2, como é que fica? Em ordem 2 a gente tem a2 de x, derivada segunda da y em relação a x, mais a1 de Mas. x, derivada primeira da y em relação a x, mais a0 de x, y, igual a g de x. Aqui vem uma importância dela ser de ordem 1. Como ela é de ordem 1, esse cara é diferente de 0. E aí eu posso passar ele dividindo, que foi o que a gente fez aqui. Em ordem 2, o A2 é diferente de 0. Tá? Uhum. Então a gente pode isolar. Mas os outros podem ser 0, né? Podem, não tem problema. Só A gente pode incompleto. isolar aqui, tá? Vai ficar g de x sobre A2 menos A1 de x dividido por A2 dy dx menos A0, aliás, isso, A0 de x sobre A2 y. Esse cara todo que está do lado direito, isso a gente vai chamar de uma função f. Olha que ela pode depender de x, ela pode depender de y e pode depender da derivada de y, tá? Se o A1 fosse 0, a função não dependeria da derivada de y. Se o A0 fosse 0, a função não dependeria de y, tá? Mas isso aqui é só para facilitar na hora de escrever. Então, a derivada segunda a gente pode escrever como uma função que depende de x, y e derivada primeira, tá? Por que. Peraí. Pode Por perguntar. que, Por que é derivada de y no final? Ah, porque eu podia escrever em outra ordem. É que a gente escreveu nessa ordem, mas olha que ela depende de derivada de y e de y. Eu podia escrever em outra ordem. X derivada de y. Ah. Tá dando mesmo. Hum. É só para escrever. Fica mais fácil escrever em ordem crescente, porque se a gente tem uma equação de ordem n. Então essa função a gente vai escrever como x, y, derivada de y, e assim segue até uma derivada de ordem n-1 de y. Beleza? Uhum. Tá? Aí o teorema de existência e unicidade diz o quê? Isso aqui se a gente está olhando para a equação de ordem 1, tá? Então se a gente está com dy dx igual a uma função que depende de x e dy, o teorema
de Picard diz que a gente vai achar soluções para essa equação diferencial, tá? Quando a gente busca a solução para ela, do jeito que está, existem infinitas soluções. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Mas se a gente tem as seguintes condições, a gente tem uma condição inicial, diz que y num ponto x0 é um valor y0. Se a f de x e y ela é contínua, e se quando eu derivar, olha que essa é uma função que depende de duas variáveis. Se eu derivo essa função parcialmente em relação a y e ela é contínua, e a derivada no ponto x0 e y0, né? Ela é contínua, então a solução é única, tá? Tem solução única. Deixa eu tentar fazer um esboço aqui para vocês. Quando a gente está buscando solução para a equação, a gente está olhando tipo num plano cartesiano, tá? Aqui vai ter o eixo x, lá em cima o eixo y. Toda solução aqui vai, sei lá, vai ser uma curva, tá? O que significa ser contínua mesmo, Rodrigo? Ela é contínua quando o limite no ponto existe e é igual à função no ponto. Ó, tu vai calcular o limite, sei lá, x tendendo a x0 da função f de x. Se esse limite for f de x0, a função f é contínua. Não lembrava não disso. Tá? Ela é contínua quando a função não tem buraco e não tem salto. Ela é uma linha contínua. Tá? Ah, Aí, quando a gente resolve uma equação diferencial, a gente tem um monte de solução. Vai ter uma função y1, y2, y3. Agora, se a gente fixa um ponto, aqui, digamos, tem um ponto x0, e a gente sabe que no ponto x0, a função ela vai passar nesse ponto y0. então é uma reta. Não, pode ter várias curvas passando por aqui, tá? Agora, se a função for contínua, o que a gente garante? Que vai ter um intervalinho pequenininho aqui aberto, tá? A gente consegue tipo uma caixa aqui dentro desse ponto, que dentro desse intervalo a solução é única. Pode ter um monte de outras soluções passando aqui por perto, só que quando chega aqui dentro dessa caixa, elas todas têm que fazer a mesma coisa. Tá? Sei lá, YK. Tá? Esse é o teorema da existência e unicidade. Vocês Era não assim, vão tá certo. precisar usar ele aqui, porque nos nossos exemplos todos se enquadram nesse teorema. Mas é só para vocês saberem que existem exemplos onde a solução não é única. Nos nossos exemplos, ao longo da disciplina, a solução sempre vai ser única, tá? A gente sempre vai ter uma única solução. Os exemplos vai ser calcular, encontrar essas A gente soluções? vai calcular. Hoje, no início da aula, tu me mostrou uma maneira de calcular, que é pelo fator integrante. Tá? Essa é uma técnica. A gente vai ver um monte de técnica, ok? Mas em todas a gente vai conseguir enquadrar nesse teorema. A solução vai existir e é única. Ok, meninas? Ok. Deixa eu interromper a gravação.